Você tem, por exemplo, uma norma que eu falo que tem que ser de cabeceira, a 16489. Porque nessa norma você tem todas as questões de ZLQ, escada, então é uma norma de cabeceira. Para todo TST, ele tinha que ter essa norma técnica de cabeceira para ele lá, para ele realmente estudar. Que aí sim você vai ter, e tem outras normas aí que a gente tem a norma de trava-queda, norma de trava-queda deslizante, norma NBR de cinto. Então, quando eu uso um mosquetão, por exemplo, tem NBR lá do mosquetão, né? Ou do conector, vamos dizer melhor. Então eu tenho que olhar, e o TST normalmente ele vê a 35. A 35. Por exemplo, às vezes a gente conversando com o TST, a gente fala na NR35 anexo 2. Anexo 2? O que é anexo 2? Anexo 2 ponto de ancoragem. Então, quando eu me ancoro lá, quando a gente fala de SPQ, Sistema de Proteção contra a Queda, eu tenho o meu cinto, que é o meu EPI. Isso aqui não é EPI. Tá? Isso aqui é elemento de ligação. Tá? Então eu tenho o meu cinto, que é o meu EPI, que é o que me veste. Tá? Eu tenho um elemento de ligação, que pode ser um trava-queda retrátil, pode ser um talabarte, pode ser uma corda. Eu tenho o quê? A minha ancoragem. Isso tem que se falar. Eu tenho que ter comunicação entre esses equipamentos. E o que a gente vê hoje? Não tem comunicação. Você tem, às vezes, um equipamento de qualidade, mas você não tem uma ancoragem que vai suportar as cargas aplicáveis, por exemplo. Isso aí é muito comum. Então, sem te cortar, você comentou comigo que você trabalha já há mais de 15 anos com mais de 20, né? Trabalha na altura. A NR35 ela vem ali em 2012. Então antes não tinha NR35, porém trabalho à altura sempre existiu. Sim, sempre existiu. A definição de trabalho à altura na NR35 é o quê? Trabalhos executados acima de 2 metros. Acima de 2 metros. Isso aí. Exatamente. E aí eu te pergunto exatamente isso. Por exemplo, aconteceu comigo. Eu nem te contei, né? Aconteceu comigo ontem. Foi ontem. Eu sofri uma queda, uma escada de 3 degraus. Eu pisei errado, não sei o que aconteceu, eu pisei errado. Cara, eu caí, tipo assim, a mais de 2 metros longe, porque eu tava segurando o celular, tava segurando outra coisa na mão, e aí fui catando cavaco, o pessoal fala, né? E, cara, teve uma hora que não teve jeito. Eu larguei esse celular, caí no chão, bati com a mão, tempo de eu quebrar o braço, alguma coisa do tipo. Tombo feio mesmo. Então, o corpo até um pouco dolorido. Poderia ser até fatal, dependendo da situação como... E a gente sabe que acontece. Você tá numa plataforma aqui, 1 metro, de repente aqui embaixo tem uma máquina, de repente aqui tem... Infelizmente já aconteceu com uma pessoa conhecida minha, que ela caiu em cima de vergalhão e acabou vindo a falecer. Isso, eu era adolescente, nem pensava em trabalhar com segurança do trabalho. E como fazer? Como que você lida também com essa questão no dia a dia também, esses acidentes que ocorrem? As empresas só querem fazer acima de 2 metros. Como é que a gente... Então, na realidade, aí você tem uma análise de risco. Né? Sim. É importante você ter uma análise de risco. Então, por exemplo, os acidentes da própria altura é 5%. Pessoas morrem por acidente de própria altura. Então, na realidade, na sua análise de risco, por exemplo, tem empresa que trabalha em altura a partir de 1 metro. Ele tem que estar, de alguma forma, lá preso em algum ponto, seguro em algum ponto, né? Enfim. Então, ela limita a 2 metros de altura, mas eu posso restringir mais ainda. Sim, é só condições mínimas, né? É isso aí, ó. É 2 metros. Mas, pô, cara, se pensar em 2 metros é bastante, né? Então, na realidade, quando fala em trabalho em altura, dependendo da sua análise de risco, você pode garantir aí a proteção desse colaborador com 1 metro, por exemplo. Pode. Não tem problema nenhum, né? Como foi o seu caso aí, né? De queda, enfim. Mas é importante que a gente não pode limitar só a 2 metros de altura. Não foi uma situação de trabalho, mas eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, cara, o tombo foi E uma coisa grave, importante, né? Tá, que a gente vê que é o grande erro, é o seguinte: eu tenho uma plataforma, aí aqui não tem 2 metros, mas ali tem 10. Aí eu trabalho aqui, tá, ali não tem 2, mas lá atrás tem 10. Né? Então, eu vou sempre olhar pelo pior cenário, né? É o pior cenário que eu tenho que olhar, nunca pelo melhor cenário. ZLQ, tudo isso a gente olha sempre pelo pior cenário. Linha de vida é o pior cenário. Tá, mas nunca pode. Um dia pode acontecer. Um dia, porque assim, quando o trabalhador cai, pode cair um, pode cair o outro, pode cair um depois o outro, pode. Então, sempre a gente vai analisar pelo pior cenário. Sempre. O Gugu faleceu. Acidente doméstico. Acidente doméstico. Altura baixíssima.